Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om. Bom, o segundo yama, nosso segundo valor nessa listinha aí dos yamas, que são 5, é Satya. Satya é o valor pela verdade, pessoal. E a verdade, a gente pode dizer que é uma coerência entre o que falamos, como agimos no dia a dia e a forma que pensamos. E esses 3 aspectos de uma comunicação devem sempre corresponder a uma verdade, a uma realidade, tá? Mas antes de dar continuidade aqui, só um parênteses. Satya e os outros yamas que virão a seguir, os outros 3, eles são uma extensão de Ahimsa. Portanto, a Ahimsa seria o mais importante dentre eles, para a gente viver em paz, em sociedade, principalmente. Lembra que no áudio passado eu disse que a agressão poderia ser um ato físico, mas também verbal, né? Que muitas vezes essa é até pior. Então, é isso. Satya, o valor pela verdade, esse nosso compromisso com a verdade, é o conceito da retidão. Ou seja, de novo, o jeito que eu ajo deve estar alinhado com a minha fala e a minha maneira de pensar. Porque o que a gente mais vê, né, gente, ao nosso redor, é a comunicação só para livrar a nossa pele, né? A gente fala algo para alguém só para dar aquela amenizada nas coisas. Mas não é realmente o que eu penso. E muito menos o jeito que eu agi mediante uma situação que a gente possa estar vivendo, né? Só que o problema desse tipo de atitude, de maneira de viver, é que isso causa uma certa desconexão, uma divisão interna, entende? Eu sei o que é falso. O outro não precisa entender ou saber, mas você sabe que o que você está falando não é totalmente assim, porque não é a sua forma de pensar. E isso mentalmente gera uma instabilidade, entende? Uma certa divisão mesmo. Essa é uma boa palavra. A famosa, talvez, consciência pesada. Portanto, uma mente agitada e preocupada sempre, né? E o yoga é esse caminho do equilíbrio, né? Da gente amenizar essas questões, né, no dia a dia. Agindo adequadamente, falando com gentileza, respeitando o outro. Vamos levar em consideração agora que a função da palavra, que é a manifestação da fala, né, é sempre ser pronunciada para transmitir algo, um conhecimento. E, portanto, sendo assim, jamais ela deveria ser enganosa, confusa e desprovida de um certo sentido. A palavra, ela deve ser sempre empregada para o benefício de todos e não para a manipulação ou enganação de ninguém. Ao dizer algo, portanto, para alguém, porque às vezes, né, gente, a gente está de fora do problema, a gente consegue enxergar melhor a situação, a realidade ali por detrás da questão, né? E a gente se acha no direito de falar umas verdades para a pessoa, né? A gente diz ser sincero. Isso a gente pode chamar de sincericídios, né? Cometendo atos de sincericídios, né? Porque a gente vai estar julgando a pessoa, né? A gente acha que a gente está falando uma verdade para a pessoa
sem levar em consideração que aquilo é de acordo com o seu metro, que a outra pessoa pode não entender dessa forma e a verdade dos fatos também pode nem ser aquela, né? E aí, quando a gente vai dizer alguma coisa, a gente é um tanto agressivo, a nossa palavra, a nossa comunicação é julgadora, né? E ninguém gosta de ser julgado, criticado, né? Sempre que isso acontece, a pessoa vai reagir na defensiva, ela vai muitas vezes atacar, né, para se defender. E é meio que assim, porque a gente nunca teve uma instrução nesse sentido, vocês concordam? Nossos pais, o ser humano em geral, não tem muita apreciação pela fala, pela comunicação, não tem esse valor pela verdade, né? A virtude da empatia, né, não está sendo nutrida, né? Por mais que as escolas tentem passar esse tipo de valor, ensinar, elas estão muito mais preocupadas, hoje em dia o sistema educacional está muito mais preocupado em formar engenheiros, médicos, que você possa ser uma pessoa de sucesso, ter muito dinheiro, porque isso é relevante na sociedade, infelizmente, hoje em dia, né? Mas esse tipo, gente, de jeito de se comunicar é muito ruim. A gente precisa aprender e a desenvolver uma habilidade para falar com as outras pessoas com mais compaixão e empatia, sabe? Existe um método muito bom de um cara chamado Marshall Rosenberg, chama Comunicação Não Violenta. Tem inclusive um livro com exatamente esse título, Comunicação Não Violenta, que é muito, muito bom. Eu sugiro fortemente que você compre esse livro, assistam palestras no YouTube, tem muito material dele, graças à internet hoje em dia. A comunicação, esse tipo de comunicação, yoga, portanto, ela deve ser sempre benéfica, pessoal. Quando você tiver que falar alguma coisa para alguém, que você está vendo que ali existe que você está enxergando melhor do que a pessoa que está dentro do problema, se você acha que você deve realmente expor uma verdade para ela, uma realidade que ela não está conseguindo ver, essa comunicação ela deve ser sempre benéfica. Ou seja, ela deve levar algum benefício para quem está escutando. Se o que você vai dizer não vai trazer nenhum tipo de benefício para a pessoa, não fala. É melhor que você não fale nada. E em segundo lugar, ela deve ser comunicada com aquela suavidade, isenta de críticas, dita com uma gentileza, né? Com uma certa afetividade, sem violência sempre. Mas tem uma segunda questão aqui, nesse valor, que também é relevante. A tal da mentirinha branca, né, que a gente fala. Quando a corda aperta, a gente tem sempre ela para tirar da manga, concorda? Brasileiro então, né, gente, nem se fala. Porque mentir, gente, é muito mais fácil às vezes, né? Nos exime de arcar com a responsabilidade por ter feito o que a gente não deveria fazer. Alivia o nosso lado, né? Bom, mas isso pode não ser tão verdadeiro assim. Sabe por quê? Se você for fazer da mentira um hábito, olha, é bom que você tenha uma ótima memória. Porque depois de um tempo, a gente já contou tanta mentira para os outros e para a gente mesmo, que fica até difícil de colocar as coisas em ordem cronológicas. Sabe aquela história da gente acreditar na própria mentira que a gente criou? É verdade, né? A gente vive num mundo, um universo paralelo. A ruptura interna é tão grande
que a gente realmente cria uma máscara, né? E detalhe, né? Toda mentira tem perna curta. Lembra desse ditado? Então, por isso você tem que ter uma boa memória. Imagina para a mente de uma pessoa assim estar em paz. Nunca estará, concorda? Então, a mentira, nesse sentido também, ela não agrega nada na nossa vida. Pelo contrário, só nos destrói, mentalmente falando. E, gente, segundo lugar, não é muito respeitoso cá entre nós, né? Afinal de contas, certamente se a situação fosse invertida, né? Você não gostaria que a pessoa estivesse mentindo para você, concorda? Então é isso. Dizer a verdade requer uma maturidade da nossa parte, sabedoria e, sem sombra de dúvidas, é mais um grande passo que a gente dá em direção a essa mente mais tranquila e calma. Por tudo isso que eu apresentei aqui para vocês, eu espero que você passe a valorizar mais a verdade daqui para frente. Assim, gente, construiremos uma sociedade muito melhor para se viver. Om Shanti 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 Harihi Om. Namastê, pessoal.